Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. No Rio de Janeiro, mais uma mulher morre após ser submetida a um procedimento estético. A vítima, de 46 anos, foi atendida por uma falsa médica. Mariana de Miranda, que é estudante de enfermagem, está presa. Temer participa de evento em São Paulo e diz que o próximo presidente terá que fazer a reforma da Previdência. Não podemos parar o que está aí. Se quebrar tudo que está aí, nós vamos partir do zero e vamos voltar lá atrás. A onda de violência em Fortaleza. Em 4 dias de ataques, 14 ônibus são incendiados e vários prédios públicos depredados. Investigadores do CENIPA fazem perícia em avião que caiu no campo de Marte. O piloto morreu na hora. 6 passageiros estão internados. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer esteve hoje em São Paulo e almoçou com empresários. O encontro ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Em discurso, o presidente da República listou resultados positivos do governo, relembrando as últimas reformas aprovadas, o teto de gastos, recuperação de estatais e a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Há 5 meses de encerrar o mandato, Temer fez um alerta aos presidenciáveis, criticou campanhas políticas e pediu mais união entre os poderes do Estado. Isto eu digo para que os nossos pré-candidatos ouçam e se conscientizem disso, para não dizerem muitas vezes barbaridades que às vezes dizem, não é? Se você não tiver, numa democracia como a nossa, um diálogo efetivo com o Congresso Nacional, se você não governar com o Congresso Nacional, você não governa. Michel Temer também afirmou que qualquer candidato que venha a ser eleito no lugar dele terá de seguir com a reforma da Previdência, que permanece paralisada por falta de apoio no Congresso. O presidente disse que a votação perdeu forças porque invadia privilégios, mas concluiu que agora a reforma se tornou uma pauta política do país. Não podemos parar o que está aí. Se quebrar tudo que está aí, nós vamos partir do zero e vamos voltar lá atrás. Representantes da indústria aproveitaram a visita do presidente para cobrar medidas, como a redução do custo de crédito, renegociação das dívidas, maior diálogo com o setor de alimentos e veto ao tabelamento dos preços de frete rodoviário. O presidente Temer tem razão. O próximo presidente da República vai ter que promover a reforma da Previdência. Como a Previdência é altamente deficitária, gasta mais do que arrecada, vai consumindo cada vez mais dinheiro do orçamento. Dinheiro esse que iria para investimento, educação, segurança e saúde. Isso vai ter que ser resolvido. Vamos chegar ao ponto de não ter dinheiro nem para pagar os aposentados, nem para as despesas do dia a dia do governo. É um remédio amargo, mas necessário. Os candidatos precisam se pronunciar a esse respeito. As contas do setor público, que inclui governo federal, estados e municípios, além das empresas estatais, encerraram o primeiro semestre de 2018 com rombo de mais de 14 bilhões de reais. Apesar do número negativo, é o melhor resultado para o período desde 2015, quando foi registrado o último superávit. O ator Marcos Palmeira pôs fim aos rumores sobre a possibilidade de ser vice de Marina Silva na disputa pela presidência da República. O ator é filiado à Rede e foi cogitado pela equipe de campanha da pré-candidata à presidência da República. Palmeira declarou que se sente honrado em ver que há quem o enxergue nessa posição, mas que não tem pretensão de ocupar o cargo. Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo e filiado à Rede, e o advogado Eduardo Jorge, do PV,
são apontados como possíveis candidatos a vice na chapa de Marina Silva. Os candidatos e pré-candidatos estão com grandes dificuldades para escolher os seus vices. Vice tem sido muito importante na história do Brasil. Veja só, de Getúlio para cá, Café Filho substituiu a Getúlio, João Goulart a Jânio Quadros, Tancredo foi substituído por Sarney, Collor foi substituído por Itamar Franco e Dilma por Temer. Então, é bom não brincar com o cargo. E o PT está organizando um jejum nacional, veja só, um jejum nacional para o próximo dia 4. É para reafirmar a candidatura de Lula. Depois do mensalão e do petrolão, é bom mesmo o PT fazer um jejum. O partido podia até aproveitar o jejum para homenagear os mortos pela repressão na Nicarágua, cuja ditadura o partido apoia de maneira incondicional. O IGPM, o índice de inflação usado para reajustar os aluguéis, subiu 0,51% em julho. Em maio, a alta havia sido ainda maior, 1,87%. Com o resultado, o indicador acumula alta de 5,92% no ano e 8,24% em 12 meses, o que, obviamente, é muito acima da inflação. A previsão do mercado financeiro para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 2018, ficou mantida em 4,11%, segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Deste ano, o centro da meta da inflação é de 4,5%. O relatório ainda prevê alta no PIB, o Produto Interno Bruto, de 1,5%. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, revogou hoje as novas regras de cobrança de coparticipação e franquia nos planos de saúde. A Resolução Normativa 433 estabelecia um limite de até 40% de coparticipação dos consumidores nas despesas médicas e hospitalares. Uma nova audiência pública vai avaliar como a questão será regulada. Com isso, continua valendo a norma atual, que não prevê qualquer limite de cobrança de coparticipação e franquia. Desde o dia 16 de julho, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, havia decidido liminarmente pela suspensão da resolução. O Rede TV News teve acesso com exclusividade à pesquisa que mostra a insatisfação dos brasileiros com o serviço oferecido pelas operadoras de planos de saúde. Foram quase 20 anos pagando pelo plano de saúde, até o seu Luiz descobrir que estava com câncer no estômago. Ele acionou a operadora para conseguir o remédio para o tratamento, que tem um custo bem alto. Foi aí que veio a decepção. Não autorizou essa medicação, deu a recusa. E, inclusive, demorou mais tempo do que o necessário, 10 dias, para dar a recusa. Só depois de ganhar o direito na justiça é que o aposentado conseguiu o que precisava. Eu não conseguia nem levantar na cama. Esse remédio, para mim, foi excepcional. Uma pesquisa do Instituto Reclame Aqui, que cuida do relacionamento entre clientes e empresas, aponta cerca de 27 mil reclamações contra planos de saúde só agora, no primeiro semestre de 2018, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. São 3 as principais queixas de quem contrata o serviço. A cobrança indevida de mensalidade, que corresponde a cerca de 14% das reclamações, as dificuldades no agendamento de exames e consultas e a demora nas autorizações para a realização de consultas e procedimentos, 10% dos casos. Se você entra no RA e reclama, na média, em 3 dias, as empresas estão respondendo e resolvendo em 80% dos casos. Se ainda assim tiver a negativa, ele pode contatar a ANS para fazer essa reclamação através do Disque ANS e, superado isso, aí sim ele procura o Poder Judiciário. Em nota, a ANS, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar disse que tem adotado diversas medidas para promover a melhoria da qualidade do atendimento prestado pelas operadoras de plano de saúde aos seus beneficiários e reforça que, caso o paciente tenha algum problema, pode registrar a reclamação no Disque ANS, que é o 0800 701 9656 ou pelo site www.ans.gov.br. A impressão que a gente tem é que a ANS defende muito bem as empresas. Isso é uma vergonha. A Polícia Mineira vai investigar um vídeo polêmico do youtuber Everson Zóio, que viralizou nas redes sociais. Na gravação, ele afirma que teria feito sexo com uma ex-namorada sem o consentimento dela. Neste vídeo divulgado no fim de semana, Everson Zóio diz que teria inventado a história envolvendo a ex-namorada. Não vou pedir desculpa pelo fato, até porque não houve esse estupro. Foi uma história inventada, tudo inventado. O vídeo que viralizou na internet é de 2015. O youtuber conta que teria feito sexo com uma ex-namorada enquanto ela dormia. Eu tava com um pijaminha bem fininho, daí eu fui abaixando, mano, devagarzinho, sem querer acordar ela. Eu abaixei, daí consegui tirar. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que tomou conhecimento da gravação pela imprensa. O vídeo foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. O caso vai ser investigado e Everson Zóio pode até ser indiciado. Segundo esta advogada, o caso poderia ser considerado estupro de vulnerável pelo fato da vítima ter sido abusada sem chance de reagir. A pena é de até 15 anos de prisão. Resta saber a idade da ex-namorada do youtuber na época. A vítima, ela tem um prazo de 6 meses contados de quando ela tomou ciência da autoria, porque às vezes você não sabe nem quem é o autor. Se ela era menor de 18 à época dos fatos, aí sim nós podemos ter uma investigação e chegar até a uma condenação criminal. O mineiro Everson Zóio, de 26 anos, tem quase 10 milhões de seguidores no YouTube e cerca de 2 milhões nas redes sociais. Peço perdão mesmo, de coração, mas aí fica o meu esclarecimento aqui. E muito obrigado a quem está me entendendo, quem acredita nas minhas palavras e na minha sinceridade. O bebê que nasceu após a mãe ser arremessada de um caminhão em um acidente na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo, recebeu alta do hospital. A menina foi entregue à família da mãe que morreu. O acidente aconteceu na última quinta-feira, mas o corpo da vítima só foi identificado ontem. Hoje, Ingrid Irene Ribeiro foi enterrada no mesmo dia em que completaria 21 anos. Pelo quarto dia seguido, o Ceará vive uma onda de ataques a ônibus e prédios públicos. Hoje, até uma granada foi usada nas ações criminosas. A granada foi deixada em frente a um distrito policial em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. As ruas próximas foram bloqueadas e o explosivo foi detonado pelo GAT. Os ataques começaram na sexta-feira. Pelo menos 14 ônibus foram incendiados. Este vídeo mostra o momento em que passageiros de um ônibus descem em pânico, já com o veículo em chamas. Algumas empresas recolheram os ônibus depois das cenas de violência. Os criminosos também atacaram 8 prédios públicos. Delegacias foram os principais alvos. Ninguém ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública disse que os ataques são uma represália pelas mortes de 3 criminosos depois de uma troca de tiros com a polícia em Amontada, no interior do Ceará. Eles eram foragidos da justiça e teriam ligações com líderes de uma facção criminosa. Aqui na capital, a polícia prendeu 3 suspeitos por atos de vandalismo. A verdade verdadeira é que por meio do medo e da incompetência, especialmente por medo, as autoridades brasileiras durante muito tempo fizeram vistas grossas para o crime organizado. Primeiro, os bandidos dominaram as cadeias.
Cresceram e agora já estão levando seus negócios para o exterior. Alguém precisa controlar o crime organizado no Brasil antes que esses bandidos engulam o país. Mas uma mulher morreu após um procedimento estético no Rio de Janeiro. Uma estudante de enfermagem passava por médica para realizar as aplicações. Mariana Batista de Miranda foi presa em casa na manhã de hoje em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ela é acusada de matar Fátima Santos de Oliveira, de 46 anos, após a aplicação de Metacril nos glúteos. Segundo a polícia, a estudante de enfermagem realizava esse tipo de procedimento desde o nascimento da filha há cerca de 3 anos. Ela tinha por hábito atender as clientes sempre em casa. Mariana contou aos agentes que aprendeu a fazer as aplicações com travestis do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Ao longo destes anos, afirmou ter feito o procedimento 6 vezes e que Fátima já estava na segunda aplicação. No caso dessa segunda aplicação, que é de 1 litro, a injeção onde é administrado esse tipo de fármaco é de 10 ml. Ou seja, ela teria que tomar 100 injeções de 10 ml para conseguir alcançar a quantidade de 1 litro. O laudo da necropsia confirma que a morte foi causada pelo uso inapropriado do produto. Mariana agora vai responder por homicídio doloso. Ela assumiu o risco de produzir o resultado morte com relação a essas pacientes, pelo fato dela não ter nenhum conhecimento técnico, nenhuma formação. Esse é o 4º caso de morte em decorrência de um procedimento estético mal realizado só este ano no Rio de Janeiro. A bancária Lilian Calisto, atendida por Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, a modelo Maiara Silva dos Santos, que morreu após um procedimento nos glúteos e nas coxas, e a professora Ariana Ferreira Pinto, que depois de fazer uma lipo no abdômen e implante de gordura nos glúteos, com a doutora Geisa Leal, passou mal e também morreu. Uma jovem que estava desaparecida havia 4 dias foi encontrada morta em São Paulo. O principal suspeito é o ex-marido, que está foragido. Foram 4 dias de angústia e esperança até Érica Maria Souza da Silva, de 24 anos, ser encontrada morta. O corpo da jovem estava escondido dentro do baú de uma cama na casa do ex-companheiro Aleph Pires da Conceição, com quem Érica se relacionou por 4 anos e teve uma filha, hoje com 3 anos de idade. Nós não tínhamos notícia nesse período de quarta-feira para cá. E quando foi hoje pela manhã, aí ligaram. Agora, 1 hora da tarde, mais ou menos, ligaram que recebeu uma mensagem que ela estava morta, né, dentro do apartamento do marido dela. Érica teria sido morta a pauladas após uma discussão com o ex-namorado. Segundo familiares, a jovem estava separada de Aleph há quase 2 meses e já tinha começado um relacionamento com um outro homem, o que teria deixado Aleph inconformado. Para a polícia, não há dúvidas de que quem matou Érica foi o ex-companheiro Aleph Pires da Conceição. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria confessado o crime para a mãe logo depois do corpo ser encontrado. Familiares da jovem assassinada afirmam que Érica já havia denunciado o ex-companheiro por agressão e que ele chegou a ficar preso por 1 dia pela Lei Maria da Penha. A polícia já pediu à justiça a prisão temporária de Aleph, que segue foragido. O pai de Érica lembra que Aleph agiu de forma fria durante o período em que a jovem ainda estava sendo procurada. Ele falou para mim que tem uns parentes na polícia e ajudar a procurar. Ia pegar os parentes de lá e ia localizar ela. Érica foi enterrada hoje nesse cemitério em Guarulhos, na Grande São Paulo. Além da filha de 3 anos, ela tinha um outro filho de um relacionamento anterior. A mãe de Aleph deve prestar um novo depoimento para informar possíveis locais onde o suspeito possa estar escondido. Um policial militar aposentado morreu ao reagir a uma tentativa de assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Claudemir Lima de Oliveira, de 53 anos, estava em um posto de combustíveis com o primo quando os dois foram surpreendidos por um assaltante armado. O policial aposentado também sacou a arma e os dois trocaram tiros. O bandido fugiu e Claudemir foi atingido no peito
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia informou que um suspeito está internado e outros 2 são procurados. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Esqueceu seu chapéu hoje, Reinaldo? O que aconteceu? Oh, Reinaldo, não, vamos falar sério. A ANS, a gente já deu essa notícia, inclusive aqui no Rede TV News, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, recuou e revogou aquela portaria que permitia a coparticipação de até 40% dos clientes nos planos de saúde. E aí, Reinaldo, fez bem ou fez mal? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. O chapéu é que hoje eu fiz uma entrevista agora há pouco e lá no interior a gente não usa chapéu na frente de visita, sabe? A não ser um ambiente mais social e tal. Na televisão, por exemplo, falando com milhões de pessoas, amanhã estarei de chapéu. Amanda, fez mal no seguinte sentido, é a maior crônica de desinformação da história recente do jornalismo. Essa história do jornalismo, note bem, porque a imprensa também pegou um veio errado nessa história. Por que a Agência Nacional de Saúde Suplementar recuou da tal da coparticipação de até 40%? Porque a medida pegou muito mal. Ela virou em síntese, assim ficou parecendo, a agência permite aumento dos planos de até 40% ou então obriga os pacientes a pagar até 40% de procedimentos. E não era nada disso. A portaria 433, que não foi lida por quase ninguém, era outra coisa. Eu vou tratar aqui. Lembrando sempre que é curioso, todas as áreas em que o Estado está metido para proteger o cidadão são as áreas que mais desprotegem o cidadão. Veja o caso da própria saúde, veja o caso da educação, veja o caso da segurança. Aquelas áreas que estão entregues à iniciativa privada de verdade, em que há concorrência, em que há uma relação direta entre o cliente e aquele que oferece serviço, essas tendem a funcionar. Né? E com isso não estou querendo dizer que se deva privatizar a segurança pública, não é isso que eu estou dizendo. Ou então privatizar toda a saúde, também não estou dizendo isso. Estou dizendo sim que é preciso que a gente pare com essa mania de o Estado querer fazer a velhinha atravessar a rua quando às vezes ela não quer atravessar a rua. Né? Então vamos lá. O que a agência fez com a portaria 433, agora revogada? Tinha permitido a tal da coparticipação de até 40%. Hoje, recomendação da ANS, essa coparticipação, o pagamento de alguns procedimentos vai até 30%. Esta portaria permitia até 40% e aí se criou esse Deus nos acuda. Mas eu vou reiterar aqui, porque eu fui na grande imprensa a única pessoa a defender essa portaria claramente e continuo a defender e acho que foi um mal revogá-la. Por quê? Hoje, planos de saúde picaretas, que mal existem, cobram um valor irrisório de milhões de pessoas, enchem as burras de dinheiro e fazem o que, Amanda? Simplesmente excluem a esmagadora maioria dos procedimentos, né? Do tratamento gratuito. As pessoas são obrigadas a pagar esses tratamentos. A portaria 433, e pouco se dá destaque a isso, elencava 200 procedimentos que não podiam ser cobrados. Alguns deles básicos, exame de pré-natal. Hoje, há planos de saúde, as pencas, que cobram exame de pré-natal, que cobram hemodiálise, que cobram tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Ora, a portaria incluía esses tratamentos. Você quer ter um plano de saúde? Você quer oferecer um plano de saúde? Então você será obrigado a oferecer pelo menos esses 200 procedimentos, sem coparticipação nenhuma. E os procedimentos que estiverem fora dessa lista podem ter uma coparticipação de até 40%. Mas aí foi uma gritaria danada. Olha, estão permitindo que os planos de saúde façam o diabo e tal. Atenção, o diabo, os maus planos de saúde estão fazendo hoje. Então, aqueles que acham que se fez um bem para a população é porque desconhecem a legislação atual, desconhecem a prática atual. Esse é o tipo de coisa que aparentemente protege as pessoas e que, na verdade, as torna reféns de picaretas. Não é?
Então eu lamento que o debate tenha assumido essa perspectiva. Claro, a gente pode dizer a ANS deveria ter dialogado mais com a população, vai fazer agora novas audiências públicas. Admito que houve falha de comunicação, admito que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não soube se comunicar, não soube explicar a natureza da mudança, não soube deixar claro que isso protegia os pacientes. Eu estou falando isso porque hoje, quando saiu a coisa, um monte de gente veio. Tá vendo? E você defendeu. Defendi e continuo a defender. E acho ainda que quando sair uma nova regulamentação, uma nova portaria, vamos ver como vai ser feito, acho ainda que vai nesse sentido. É preciso que se estabeleçam os procedimentos que são cobertos pelos planos. Pela simples e óbvia e escandalosa razão de que nós temos um número enorme de pessoas, Amanda, que tem plano de saúde e que terminam no INSS, né? Que acabam na saúde, que acabam no serviço público de saúde, né? Então está pagando um plano privado, esse plano privado deveria arcar com o serviço, não o faz, vai lá no serviço público de saúde. Então foi uma decisão ruim. Agora, que fique claro, não havia alternativa, a agência ficou isolada, sem o apoio nem mesmo do governo federal. Que fique claro, o governo federal pressionou a agência a mudar a sua postura, porque em última instância a coisa estava recaindo nas costas do governo, embora a agência não seja governamental, ela seja um órgão, na verdade, que regula a relação entre os prestadores de serviço e aqueles que usam esse serviço. É isso. Até amanhã, com chapéu. Muito bem, estaremos esperando. Obrigada, Reinaldo. Até. O Ministério Público Federal de São Paulo reabriu as investigações sobre a morte de Vladimir Herzog. O jornalista da TV Cultura foi torturado e morto durante a ditadura militar em 1975 na sede do DOI-CODE, em São Paulo. O inquérito foi retomado depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou o Estado brasileiro no início de julho. Pela primeira vez, a Corte reconheceu um assassinato cometido durante a ditadura no Brasil como um crime contra a humanidade. Vamos ver se isso entra na questão da anistia ou não. O avião de pequeno porte que caiu no Campo de Marte, em São Paulo, foi retirado da pista hoje pela manhã, após a perícia realizada pelo CENIPA. No acidente, uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas. O flagrante feito de uma câmera na varanda de um apartamento mostra o momento em que o avião se aproxima numa tentativa de aterrissagem. Em 2 segundos, a aeronave capota e explode no solo. Uma enorme fumaça negra se formou. As equipes de socorro já aguardavam perto da pista após o piloto comunicar à torre que estava com problemas. Aproximando a imagem, é possível ver que o avião está desgovernado e inclinado no momento do pouso. A queda foi por volta das 6 horas da tarde de ontem. O avião saiu de Videira, no interior de Santa Catarina, por volta das 4 da tarde. O voo durou cerca de 2 horas. Durante o voo, o piloto informou à torre que estava com problemas no trem de pouso e chegou a fazer 2 tentativas de aterrissagem. Na terceira, a aeronave bateu contra o solo e capotou. Neste áudio, o piloto de outra aeronave conta o que aconteceu. É verdade, estava com ele no circuito aqui, eu pousei agora. Ele fez uma passagem na torre para ver se estava o trem de pouso baixado. Depois ele fez um toque de levinho só para ver se tocava com os planos, parece que tocou. Aí ele falou, vou fazer mais, vou arremeter, vou vir de novo e pousar completo. Aí nessa ele estava tão nervoso que eu acho que ele estolou o avião antes do toque no chão, aí explodiu. O piloto Antônio Traverse, de 50 anos, ficou preso às ferragens, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Um homem de 35 anos que estava ao lado do piloto também ficou preso às ferragens. Assim que foi retirado, ele foi trazido aqui para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele teve politraumatismo e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele está fora de perigo. Os passageiros eram diretores, familiares e funcionários da Videplast, empresa de produtos plásticos de Santa Catarina. Entre os feridos estão Nereu Denardi, sócio da Videplast,
Geraldo Denardi, também sócio da empresa e irmão de Nereu. Aguinaldo Nunes e Aguinaldo Cripa, funcionários da empresa, e Benê Souza. Além deles, o filho de uma das vítimas, de apenas 17 anos, também ficou ferido no acidente. Eles foram levados a hospitais da região e estão fora de perigo. Peritos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no Campo de Marte para levantar informações e recolher material para buscar as causas do desastre. Você tem, normalmente, no acidente aéreo, você tem falha mecânica, falha de pessoa, você tem meteorologia e você tem controle de tráfego aéreo. Grosso modo, são essas quatro. Controle de tráfego aéreo, ele estava posando em voo visual, não tinha, por razão de ter alguma interferência de controle de tráfego aéreo. Meteorologia, o tempo estava bom, é uma operação visual, noturna, mas é visual, enfim, não tinha nada. Agora, sobram duas coisas, falha humana e falha de equipamento. Segundo a ANAC, a aeronave foi fabricada em 2008 e estava regular. Em nota, a empresa Videplast informou que os 6 sobreviventes estão recebendo todos os cuidados médicos necessários e que a empresa está envolvida em prestar o melhor atendimento para todas as famílias. E agora vamos conversar ao vivo com a repórter Débora Oliveira, que tem mais informações sobre esse acidente. Débora, a pista do aeroporto já foi liberada? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Foi sim, Amanda. A pista foi liberada agora, no início da noite, por volta das 18 horas e 15 minutos. Tanto que a nossa equipe aqui já acompanhou a decolagem de vários aviões de pequeno porte, porque é essa a capacidade aqui do aeroporto Campo de Marte, que fica na zona norte de São Paulo. Agora, a liberação dessa pista só foi possível, claro, após a retirada do bimotor, que permaneceu até a tarde de hoje aqui no local do acidente, para que fosse feito todo o processo de investigação que está sendo realizada, como o repórter Giovanni falou aí na reportagem, pelo Centro de Investigação e de Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA. Para que essa aeronave fosse retirada, Amanda, foi necessário o auxílio de um guindaste, porque o avião ficou de cabeça para baixo depois que tombou na terceira tentativa de pouso. Então, eles primeiro içaram esse avião, colocaram ele na posição normal e somente aí depois ele foi retirado aqui no local. Esse procedimento todo levou a tarde inteira aqui no aeroporto Campo de Marte. E aí sim, agora no início da noite, tudo voltou ao normal. Aviões já conseguem pousar e decolar daqui mesmo. Enquanto isso, Amanda, agora só resta a gente esperar o relatório final do CENIPA para que a gente entenda o que foi exatamente a causa de acidente. Falando agora sobre os pacientes, os sobreviventes da queda do avião permanecem internados. Apenas um, o Aguinaldo Cripa, de 45 anos, está na UTI porque ele ainda precisa do auxílio de aparelhos para poder respirar. Os outros 5 sobreviventes permanecem numa situação estável de saúde e nenhum corre risco de morte. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Débora. Um balão provocou um incêndio no pavilhão 3 do Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Moradores dos prédios vizinhos filmaram as chamas e a nuvem de fumaça que se formou. A Defesa Civil teve que interditar o local, que ficou com o telhado totalmente destruído. Ninguém ficou ferido, mas de 10 balões caíram no centro de convenções só neste ano. Um congresso internacional de matemáticos que aconteceria ali teve de ser transferido para outro local. Parece que a fiscalização das polícias contra os balões em todo o país, que nunca foi um grande primor, piorou. É preciso prender esses energúmenos que colocam em risco a vida e a propriedade alheia. São grupos de verdadeiros idiotas que constituem verdadeiras quadrilhas para soltar balões. Uma pá ou uma picareta na mão de cada um deles não faria mal. O Rede TV News começa hoje uma série especial sobre a Coreia do Sul.
Na primeira reportagem, nossa enviada especial Estela Freitas mostra como a tecnologia pode facilitar e melhorar a vida nas metrópoles brasileiras. Esse foi o tema de um fórum que debateu o desenvolvimento das chamadas cidades inteligentes. O encontro na capital sul-coreana reuniu 14 países da América Latina e do Caribe. O objetivo era discutir ideias e planos para implementar tecnologias inovadoras nas cidades. Componente importante é desenvolver inovação para adaptar tudo que são os critérios, os princípios da nova agenda urbana, da ideia de smart cities, a contextos que são particulares, diferentes, como os contextos das cidades latino-americanas. Mas o que torna uma cidade inteligente? Integração entre tecnologias de informação e comunicação, gestão urbana e ação social. Seul é um bom exemplo disso. A cidade conta com sistemas de escoamento de água da chuva, produz energia limpa através de painéis solares e reutiliza o lixo. Esse aqui é um sistema de reciclagem inteligente. Então, o lixo orgânico é colocado aqui e é elevado a uma temperatura de 35 graus, misturado. Ele fermenta por cerca de 2 ou 3 dias e no final vira fertilizante que é usado para cultivar plantas. A cada 100 quilos de lixo orgânico que é colocado aqui, gera 10 quilos de fertilizantes. Nós temos boas experiências em termos de tecnologia. Queremos ajudar a América Latina e participar do processo de desenvolvimento de cidades inteligentes. Uma dessas cidades é Campinas, no interior de São Paulo. O prefeito Jonas Donizete esteve no fórum e apresentou algumas soluções que o município vem desenvolvendo. Todos os ônibus têm GPS, as pessoas conseguem, pelo celular, em tempo real, saber o horário que o ônibus vai passar no ponto que ela costuma pegar a condução. Fizemos reconhecimento facial nos ônibus também, isso ajuda nas questões da gratuidade, os idosos, as pessoas com deficiência, e ajuda também na parte de segurança no transporte público. Os moradores também ganharam uma nova forma de se comunicar com a prefeitura. Através de uma rede social, quem se cadastra pode enviar fotos e comentários sobre os problemas que encontra pela cidade. Dá para fazer isso até em praças do centro, que contam com pontos de internet gratuita. Uma das principais avenidas do centro de Campinas, a Francisco Glicério, é um exemplo de revitalização na cidade. Ela ganhou um pouco de verde com alguns floreiros, a iluminação passou a ser mais econômica com lâmpadas LED, os faróis foram trocados e o destaque é que toda a fiação passou a ser subterrânea. Além disso, o trânsito todo é monitorado por câmeras. Tudo é observado nessa central integrada de monitoramento. Equipes de trânsito fazem autuação de motoristas infratores, a Defesa Civil e a Guarda Municipal também trabalham em conjunto. O sistema registra veículos roubados e qualquer movimento suspeito de pedestres. Nós colhemos a imagem de praticamente 100% de todos os veículos que passam pelas nossas câmeras. E essas imagens são utilizadas para análises posteriores, ou mesmo para que o alarme seja soado no mesmo momento em que o veículo passa, se ele já é objeto de alguma investigação no nosso sistema. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou paralisar o governo se o partido da oposição vetar a construção do muro na fronteira com o México. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. A ameaça veio primeiro no Twitter. Ainda no domingo, Donald Trump escreveu que iria paralisar o governo caso os democratas não aprovem a construção do muro na fronteira com o México. A paralisação, neste caso, seria a não aprovação do novo orçamento federal em outubro. E nesta segunda-feira, após encontro com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, o presidente americano reafirmou o discurso e disse que as leis imigratórias americanas são uma das piores do mundo. Entre os assuntos abordados por Trump e o primeiro-ministro italiano
estava o acordo nuclear do Irã. O americano afirmou que está disposto a se reunir com o líder iraniano Hassan Rouhani. Sem condições prévias. Se eles quiserem um encontro, eu irei encontrar. E esta semana, Trump irá enfrentar uma nova prova de seu governo. Seu ex-chefe de campanha, Robert Manafort, irá a julgamento em um tribunal federal. Ele é acusado de esconder dinheiro no exterior. De acordo com os promotores, Manafort recebeu milhões de dólares durante quase uma década em que trabalhou como conselheiro de políticos ucranianos. Parte desse dinheiro teria sido escondida no exterior para evitar pagar impostos nos Estados Unidos. A acusação não tem relação com o período em que Manafort trabalhou com Trump. Mas, se ele for condenado, o promotor especial Robert Mueller pretende levar seu depoimento para a investigação sobre a relação da campanha do presidente Trump com o governo russo. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Já são 16 mortos no forte terremoto que atingiu a Indonésia. 330 pessoas ficaram feridas e centenas de turistas presos enquanto escalavam um vulcão. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Cerca de 250 montanhistas conseguiram descer do vulcão Rinjani no fim da tarde desta segunda-feira, depois de ficarem presos por causa do terremoto. O tremor de 6,4 de magnitude atingiu a ilha de Lombok na manhã de domingo, na Indonésia. A equipe de resgate socorreu outras 100 pessoas próximas do Lago da Cratera. Segundo a Agência Nacional de Mitigação de Desastres, um total de 680 pessoas ficaram isoladas no pico da montanha, na maioria turistas de 26 países. O forte tremor provocou deslizamentos e interditou os principais caminhos no segundo maior vulcão da Indonésia, que com 3.726 metros de altura é o que mais atrai turistas. A beleza vista do alto agora não se vê nos arredores do vulcão, onde 1.400 casas ficaram destruídas. Em barracas improvisadas, as famílias tentam controlar o medo. Há muitas casas desmoronando, já que o terremoto de magnitude 6,4 é relativamente forte. O presidente da Indonésia visitou a ilha atingida, transmitiu sentimentos às famílias e prometeu fornecer recursos para a reconstrução das casas. Eu já vi a relação de casas destruídas. Também perguntei quanto dinheiro é necessário para reconstruir as casas e obtive respostas daqui e dali. Cerca de 50 milhões de rúpias, ou 3.500 dólares. Então, todas as casas danificadas vão ter em torno de 50 milhões de rúpias. O único centro de saúde na região foi destruído. Tendas foram montadas para tratar os feridos. Terremotos são comuns na Indonésia. O país faz parte do chamado Anel de Fogo, uma região do Oceano Pacífico que concentra mais da metade dos vulcões que existem acima do nível do mar. Com um formato que lembra uma ferradura, o Anel de Fogo abrange o oeste das Américas e o leste da Ásia e da Oceania. É basicamente formado de cordilheiras de montanhas e ilhas vulcânicas. A região de grande instabilidade também é conhecida pela grande vulnerabilidade aos tsunamis. O maior tsunami registrado na história recente foi em 2004 e deixou 160 mil mortos na Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Índia. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E agora o esporte. O Santos surpreendeu ao anunciar Cuca como novo treinador da equipe. No Corinthians, Romero é a bola da vez. Vamos ver o que está dando o que falar no Brasileirão. Legal, amigo do Rede TV News, essa rodada do Campeonato Brasileiro literalmente deu o que falar. Teve jogador bravo com substituição, técnico que caiu, meia fazendo a diferença no Palmeiras e um paraguaio foi artilheiro da rodada. Romero marcou 3, isso mesmo, 3 gols na virada do Corinthians sobre o Vasco por 4-1. Ele virou o jogo e sentou o mucambo. Tá falando que ele é o Romero? É a mistura de Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo. É o Romero. O Paraguai também ganhou memes na internet. Tem um que diz até que ele é melhor que o Pelé.
Cada um fala o que quer, né? A gente tem boca pra falar o que quer, né? E como foi a primeira vez que ele fez 3 gols numa partida aqui no Brasil, deixaram o cara levar a bola pra casa. Beleza, muito daorinha. O Palmeiras também teve artilheiro, hein? Com 2 chutaços, o Bruno Henrique marcou 2 na vitória por 3-0 sobre o Paraná. De Bruno e Henrique agora. Pelo golaço, o Lucas Lima também merece elogios, que nada. A galera não deu a mínima pro feito dele. É um dos piores que o Palmeiras contratou. Mas ele fez golaço. Ele fez, mas o Romero também fez. Lucas Lima, muda a cor desse cabelo aí, vamos no básico aí, arroz com feijão aí, que tem tudo pra dar certo aí. O São Paulo é outro time que anda de vento em popa. Vitória de 2-0 pra cima do Cruzeiro. O segundo gol marcado pelo Everton aconteceu graças à jogadaça do Reinaldo. Ou melhor dizendo, King Naldo. Ah, filho, King Naldo tá na área, filho. Reinaldo, aí é ruim. Por quê? Tá jogando bem. Com a outra fase ele chutaria a bola, ele resolveu dar o passe, né? Só que durante a partida, clima ruim. Nenê foi substituído e saiu irritadíssimo. Ele é muito chato e enjoado. O tricolor só está atrás do líder Flamengo, que goleou o Sport por 4-1 com direito a mais um gol do Paquetá. Tá arrebentando, cara. O cara é bom. Ninguém para, ninguém segura ele. Tudo bem que para essa goleada o goleiro Magrão deu uma mão. Na verdade, ele tirou a mão e levou um frango daqueles, mano. Comeu o piruzinho, mas aliviou, né? Já o Santos se deu mal de novo. Perdeu pro América Mineiro por 1-0 e o técnico Serginho Chulapa foi chamado de burro. Isso aí é o pessoal do amendoim que fica lá, né? E sabe quem é o treinador que vai dar a bola no Santos? O Cuca foi contratado. Acho que a oportunidade aparece pra todo mundo, né? Ele é meio carrasco, mas ele é um bom técnico. Por falar em treinador, Wagner Mancini do Vitória foi demitido depois dessa derrota de 4-0 pro Atlético Paranaense. Pra gente vencer na vida tem que ter organização. Tem que achar um culpado pra tudo, né? Logo ele arruma um empreguinho e ganha bem, viu? Já o Internacional despachou o Botafogo por 3-0 graças a William Potker, que balançou as redes 2 vezes. Dilma ganhou! O árbitro de vídeo, tão comentado no Mundial da Rússia, será usado pela primeira vez em uma competição nacional. A novidade estará em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil, que começa nesta quarta-feira. Foram mais de 400 horas de preparação, cursos e testes. 32 árbitros e assistentes estão capacitados para usar a nova tecnologia. A novidade anunciada hoje na sede da CBF já começa a ser usada nesta semana. Ao todo, o VAR, sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo, será utilizado em 8 estádios das 14 partidas restantes da Copa do Brasil. Ela é uma ferramenta de prevenção e mitigação de risco também dentro do futebol. Porque ela previne os erros mais graves, né? Ela visa prevenir os erros mais graves de arbitragem, que possam comprometer o resultado de uma partida ou então até de uma competição. A utilização do árbitro de vídeo no Brasil terá algumas diferenças da usada no Mundial deste ano. Aqui não será usada uma central única, mas sim uma cabine dentro de cada estádio. O número de câmeras instaladas também mudou. Na Rússia eram 33. Já para essa primeira experiência no Brasil, serão de 7 a 16 equipamentos. Com 7 câmeras e mais uma oitava, uma invertida, nós teremos 95% de todos os lances que podem acontecer no campo de jogo. O sistema vem sendo estudado no país desde 2016. A utilização terá o custo de R$50 mil por partida, que serão pagos pela CBF. A expectativa é que no ano que vem a tecnologia seja usada também no Brasileirão. Em fevereiro, o uso do VAR foi rejeitado por representantes de 20 clubes. O custo foi considerado alto. Na medida em que os clubes aprovarem, entenderem que deva ser realizado, é uma vontade deles, nós estaremos prontos. Neymar é mais uma vez um dos assuntos mais comentados da internet. A polêmica da vez é um desabafo do craque após a goleada de críticas que recebeu na Copa do Mundo. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Os fatos relatados ainda estão bem frescos na memória do brasileiro. Quando eu pareço mal criado, não é porque eu sou um moleque mimado, mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Um desabafo em forma de campanha publicitária. Foi essa saída que Neymar e sua equipe encontraram para responder ao mundo às críticas e brincadeiras após um Mundial muito abaixo do esperado. Eu demorei para aceitar suas críticas. Eu
Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu tô aqui, de cara limpa, de peito aberto. O texto carregado de emoção e por vezes revelações não tocou boa parte da torcida. Logo após a divulgação do comercial, a internet não se rendeu ao apelo de marketing. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Veio mais uma vez uma enxurrada de ataques ao craque. Até o Ibis, considerado o pior time da história, se pronunciou. Disse que até hoje, após 80 anos em campo, não sabe o que é se levantar. Essa não é a primeira vez que Neymar usa seu poder publicitário para falar de episódios de grande repercussão em campo. Em 2011, quando ainda defendia o Santos, Neymar se desentendeu com o técnico Dorival Júnior. Dorival foi demitido e um filme de uma operadora de celular surgiu para limpar a imagem do menino prodígio. Você me xingou quando eu errei e gritou quando eu não escutei. Você me deu carinho, me deu amor. Em 2014, contratado por uma outra companhia telefônica, Neymar agradeceu o apoio dos torcedores após deixar a Copa do Mundo no Brasil por causa de uma joelhada do colombiano Zúñiga. Campanhas publicitárias e milhões à parte, parece que a melhor resposta de Neymar é mesmo em campo. Chances vão ter e muitas. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo. O zagueiro Arboleda, do São Paulo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira. O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. O atleta está bem e foi liberado pelo clube do treino de hoje. A 45ª semana de vela de Ilhabela terminou com uma grande festa que coroou os campeões em 18 categorias. Depois de 8 dias e muito sol e vento, a Semana de Vela de Ilhabela terminou dessa maneira, com festa. Entre os premiados, os 2 velejadores mais jovens da Semana de Vela. Essa duplinha tem apenas 5 anos. Parabéns, salva de palmas para esses garotos. O futuro de todo esporte nacional está nos jovens, nas crianças, e foi uma emoção muito grande para mim entregar esse prêmio, que para mim é o melhor prêmio de todos. A cidade também ganhou e muito com esses dias de competição. Semana de Vela de Ilhabela é muito importante porque divulga o maior evento náutico da América Latina, geração de emprego, geração de renda. E nessa parceria com a Rede TV, a gente consegue divulgar o Brasil, a Ilhabela para o Brasil e o mundo. A boa notícia é que a parceria da Rede TV e a Semana de Vela continua por pelo menos mais 5 anos. Esse ano nós já tivemos transmissões ao vivo, nós já tivemos uma cobertura total através do nosso portal. No ano que vem nós teremos uma participação maior ainda, começando antes. Esse ano, a 45ª Semana de Vela de Ilhabela foi um grande espetáculo, um grande show. Agora, o problema quando a gente faz uma festa muito boa, um evento muito bom, é superar esse evento. É isso que a gente quer. Então, que vem o próximo evento. A contagem regressiva já começou. Nos Estados Unidos, a Prefeitura de Minneapolis divulgou imagens de um homem negro sendo perseguido e morto por 2 policiais. Os agentes não serão responsabilizados, o que provocou protestos de familiares e ativistas de direitos humanos. No vídeo, os policiais Justin Schmidt e Ryan Kelly abordam Thurman Blevins, de 31 anos, que sai correndo. As câmeras dos 2 policiais mostram a perseguição. Segundo os agentes, Thurman está armado. Depois de alguns metros, os agentes atiram. Promotores da cidade explicaram que os policiais não serão investigados nem responsabilizados, pois o homem que foi morto no dia 23 de junho representava um perigo. Houve protestos. Organizações dos direitos humanos e familiares de Thurman pedem para que os agentes sejam presos nas próximas 48 horas.
No Zimbábue, um dia histórico. A população foi às ruas para votar na primeira eleição sem o ex-presidente Robert Mugabe, desde a independência em 1980. Mugabe foi deposto num golpe militar depois de 37 anos no poder. Mas seu partido, ZANU-PF, continua na presidência com Emmerson Mnangagwa, que tenta se eleger. O candidato da oposição é Nelson Chamisa, do movimento Mudança Democrática. Os Estados Unidos condenaram o governo da Nicarágua por violações dos direitos humanos e pediram eleições diretas já. A Casa Branca acusa o presidente Daniel Ortega de reprimir com violência os protestos da oposição. Washington anunciou a revogação de vistos de autoridades nicaragüenses envolvidas na repressão. O presidente Ortega, que já pode ser chamado de ditador, além dos assassinatos, agora ampliou seus embates com a Igreja Católica. Chamou de golpistas os bispos que condenaram a violenta repressão às manifestações contra o governo. Depois de um longo período de estiagem, volta a chover em São Paulo. A Luciana Camargo tem mais informações. Olá, boa noite. Finalmente, uma frente fria teve força suficiente para romper o bloqueio da massa de ar seco e provocar chuva em alguns pontos de São Paulo. Mas ainda não resolve o problema de falta de umidade. Isso porque não é por causa desse tempo seco desses últimos dias, não. Isso vem desde lá do comecinho do ano. Desde o mês de janeiro, a chuva tem ficado abaixo da média em muitos municípios do estado de São Paulo. E aí, agora, a gente está numa época em que é muito normal esse período mais prolongado de tempo seco. E essa chuva de agora ainda não será o suficiente para reverter esse déficit hídrico e muito menos encher reservatório. E durante toda essa semana o tempo segue instável em São Paulo com temperaturas amenas. Amanhã pode chover o dia inteiro, já na quarta-feira chove durante o dia. Na quinta a chuva volta a partir da tarde e na sexta pode chover a qualquer hora do dia. Inclusive de sexta para sábado mais uma frente fria vai passar por São Paulo. Mas não vai chover só aqui não. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Amanhã vai chover em todo o centro-sul da região sudeste, área que inclui, além de São Paulo, sul de Minas, sul do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Essa chuva é muito bem-vinda porque o Cantareira está operando com 39,7% da capacidade em estado de alerta. Vamos para o sul do país porque uma massa de ar polar derrubou as temperaturas por lá. Muitas cidades amanheceram abaixo de 0 grau e amanhã não vai ser diferente não, tanto que há risco de geada em toda essa área cinza que inclui boa parte do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Chuva só no norte e no leste do Paraná. Indo agora para o centro-oeste do país, por lá também há previsão de pancadas de chuva. No centro-leste do Mato Grosso do Sul, área que inclui a capital Campo Grande. No mais, predomínio de sol. A gente juntou o norte e o nordeste porque há previsão de pancadas de chuva desde o Acre até o norte do Maranhão. Já no litoral leste nordestino, chove a qualquer hora do dia naquela área em azul escuro e na área laranjada a nebulosidade vai ser grande nessa terça-feira. No mais, predomínio de sol. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros. O dia vai começar com 10 graus em Brasília e também em Porto Alegre. À tarde, os termômetros vão chegar aos 28 graus, tanto em Natal quanto em Recife e também em Salvador, na Bahia. Bem, amanhã, 31 de julho, o planeta Marte vai estar maior, mais brilhante, porque ele vai estar muito mais próximo da Terra, a 56 milhões de quilômetros. É a menor distância em 15 anos. A média é de 228 milhões de quilômetros. Entre os dois planetas, é claro. Vamos dar uma olhadinha, né? Ficar de olho no céu amanhã. Que você tenha uma ótima noite e que a sua terça-feira seja maravilhosa. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. O nível do sistema Cantareira, principal área de abastecimento da Grande São Paulo, entrou em estado de alerta. Hoje, o reservatório está operando com 39,7% da capacidade. Quando esse nível fica abaixo de 40%, a quantidade de água retirada do manancial cai de 31 mil litros para 27 mil litros por segundo. O sistema Cantareira abastece cerca de 7 milhões e meio de pessoas todos os dias. O Rede TV News de hoje termina com uma história de respeito aos animais. Em uma rodovia na cidade de Pardinho, no interior de São Paulo, o motorista percebe que algum animal havia se chocado com o carro dele e quando ele para o veículo,
tem uma surpresa. Uma ave ficou presa num para-choque. E aí veja o que ele faz. Com muito cuidado e o auxílio de um alicate, o homem vai desmontando a parte da frente do carro aos poucos e retira a ave de lá, que sai bem e voando de volta para a natureza. Bom, a Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite, até amanhã.